E se a escolha mais silenciosa fosse justamente a que mais tocou o coração de Jesus? Em um mundo que nos pressiona o tempo todo a sermos úteis, produtivas, visíveis, o que significa, de verdade, escolher o que é eterno? Quantas vezes você já sentiu que está fazendo tudo o que esperam de você, servindo, ajudando, correndo, cuidando de todos, e mesmo assim algo dentro de você continua vazio? Essa sensação não é só sua. Há uma mulher na Bíblia que também viveu isso, mas ela escolheu um caminho. Enquanto todos ao redor estavam agitados, ela parou. Enquanto a casa estava cheia de tarefas, ela se esvaziou. Enquanto sua irmã corria, ela se sentou. E naquela atitude simples, algo eterno aconteceu. Maria de Betânia aparece poucas vezes nas Escrituras, mas sempre em silêncio. E, ainda assim, suas atitudes gritam. Gritam contra a urgência do mundo. Gritam contra a distração do ativismo. Gritam contra a ideia de que fazer é mais importante do que ser. Ela não pregou em praças, não curou enfermos, não fundou ministérios. Mas teve algo que tantas vezes falta em quem faz tudo isso: presença, a presença aos pés de Jesus. Presença que escuta, presença que derrama, presença que escolhe. Talvez você, como tantas mulheres na Bíblia, tenha aprendido que precisa fazer muito para ser vista, que precisa merecer para ser aceita, que precisa provar o tempo inteiro que é suficiente. Mas Maria nos mostra outro caminho, não um caminho passivo, um caminho onde o estar com vale mais do que o fazer por. Um caminho onde o eterno invade o agora, não porque estamos ocupadas, mas porque estamos inteiras. Essa história não é apenas sobre duas irmãs, duas escolhas, dois estilos. É sobre mim e você. É sobre o nosso coração dividido entre o que é urgente e o que é eterno. É sobre a voz de Jesus dizendo: ela escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Mas, o que exatamente é essa melhor parte? No meio de tantos compromissos, o que realmente importa? E por que Jesus ficou tão profundamente tocado pela escolha de Maria, ao ponto de exaltá-la diante de todos? A resposta não está onde você imagina. E quando a gente entende, tudo muda, inclusive o que a gente corre tanto para não perder. Vamos voltar para Betânia, mas desta vez, com os olhos de quem também quer escolher o que é eterno. Se, em algum momento, esse início já falou com você, se você também anda tentando dar conta de tudo, e, no fundo, sente que está se perdendo no meio da correria, então esse vídeo é para você. Antes de continuar, eu quero te fazer um pedido bem especial. Se essa mensagem já tocou seu coração de alguma forma, deixa um like aqui no vídeo. Isso mostra pro YouTube que esse conteúdo é relevante e ajuda a levar essa palavra para mais pessoas que, assim como você, precisam parar e lembrar do que realmente importa. E aproveita e comenta aqui embaixo: você já viveu esse conflito entre o que é urgente e o que é eterno? Eu quero muito ler seu testemunho, sua dor, sua identificação com essa mulher da Bíblia. Porque esse espaço aqui é para isso, para compartilhar, para crescer juntas, para nos lembrar que não estamos sozinhas nessa jornada. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrita no canal, se inscreve agora. Aqui a gente mergulha nas histórias das mulheres da Bíblia como quem procura espelhos, não só exemplos. Toda semana tem conteúdo novo para te ajudar a caminhar com mais propósito, mais fé e mais consciência do valor que você carrega. Porque sim, você é vista, você é amada, e você também pode escolher o que é eterno. Sabe o que é mais curioso em toda essa história? É que Maria de Betânia não aparece fazendo muita coisa. Ela não lidera, não prega, não serve, não organiza. Ela simplesmente está. Mas é exatamente a forma como ela está que muda tudo. Maria não foi aquela que correu para ajeitar os detalhes da casa, nem é que se apressou para provar seu valor aos olhos dos outros. Enquanto Marta se movia, Maria permanecia. Enquanto a casa se enchia de vozes, passos, pratos e ruídos, ela escolhia o silêncio. E no meio de todo esse cenário de agitação e distração, ela se assentava, não por preguiça, não por desinteresse, mas porque ela discernia o momento. Maria de Betânia era o tipo de mulher que escutava mais do que falava, que observava mais do que reagia, que sentia o ambiente com o coração antes de se mover com as mãos. E quando Jesus entrou em sua casa, ela sabia que aquele não era um dia comum, sabia que não era uma visita qualquer, sabia que aquele era um momento eterno disfarçado de cotidiano. Quantas vezes a gente não está exatamente como Marta, correndo para manter tudo em ordem, tentando resolver tudo ao mesmo tempo, preocupadas com o que os outros vão pensar, com o que precisa ser feito, com o tempo que parece escapar das nossas mãos. E a gente até acha que está fazendo isso por Deus. A gente até diz que é serviço, é zelo, é entrega. Mas, no fundo, estamos distraídas, estamos ocupadas demais para simplesmente sentar aos pés dele. Maria, com sua postura aparentemente passiva, estava tocando o coração de Jesus de um jeito que o ativismo de Marta não conseguia. Ela não se justificava, não explicava, não discutia, apenas permanecia ali,
totalmente presente, com os olhos fixos nele, como quem entende que nenhuma palavra dita por ele pode ser desperdiçada. É como se Maria dissesse com o corpo: Jesus, nada é mais importante do que ouvir você agora. Nem as expectativas da minha irmã, nem a pressão do ambiente, nem as demandas da casa. Tudo pode esperar, menos a tua voz. Isso confronta a gente de um jeito muito profundo, né? Porque no fundo, a gente sabe, a gente sente quando está trocando o que é eterno pelo que é urgente. A gente percebe quando está vivendo no modo automático, fazendo 1000 coisas para Deus, e esquecendo de estar com Deus. A gente sente aquele vazio disfarçado de produtividade. E talvez esse seja o ponto mais incômodo da história de Maria. Ela não fez o que esperavam dela. Ela não correspondeu às cobranças. Ela não se defendeu diante das críticas. Ela não se moveu diante da pressão. Ela escolheu algo que parecia improdutivo, mas que aos olhos do céu foi a escolha mais sábia de todas. E não foi Jesus quem disse isso de forma clara? Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Essa frase, essa resposta de Jesus, é como um espelho para nós. Quantas vezes temos feito escolhas baseadas em expectativas humanas, e não em revelações espirituais? Quantas vezes temos deixado escapar a melhor parte, porque estamos ocupadas tentando manter tudo sob controle? Maria ensina, com seu silêncio, uma das maiores lições sobre fé feminina. O tempo com Jesus não é perda de tempo, é investimento eterno, é prioridade absoluta. É onde tudo começa e onde tudo se alinha. E é justamente por isso que o gesto dela escandaliza. Porque ele nos mostra o quanto nos distanciamos do essencial. O quanto nos tornamos Marta, sem perceber. O quanto queremos provar nosso valor fazendo, quando o céu quer nos lembrar que já temos valor por simplesmente sermos. Se esse trecho falou com você, escreve aqui nos comentários: eu quero escolher a melhor parte. Diga isso com fé, com desejo, com posicionamento. Essa frase é mais do que um comentário. É um compromisso entre você e Deus. Mas Maria de Betânia não estava distraída. Enquanto tudo ao redor gritava urgência, ela escolheu o silêncio. Enquanto Marta se movimentava com boa intenção, ela permaneceu quieta aos pés de Jesus. E talvez seja aqui que muitos de nós comecem a se identificar profundamente com essa história. Porque, no fundo, a gente vive cercado por Martas e às vezes é uma delas. Somos ensinados desde cedo que amar a Deus é servir, produzir, dar conta, não parar. E não há erro nisso. Mas o problema começa quando nos esquecemos de que o serviço sem intimidade vira peso, não propósito. Que agitar-se demais pode abafar o sussurro da voz de Deus. Que fazer, 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 não preenche o vazio que só é preenchido no estar. Maria, de forma quase escandalosa para os padrões da época, se assentou aos pés do Mestre. Isso não era só uma escolha espiritual. Era uma ruptura com a lógica social, com o papel imposto às mulheres, com a pressa de um mundo que sempre exige. Ela estava dizendo com o corpo o que muitos de nós sentimos, mas não temos coragem de verbalizar. Eu preciso dele mais do que de aprovação, mais do que de reconhecimento, mais do que de produtividade. Eu preciso ouvir, não apenas fazer. E talvez o mais curioso de tudo seja perceber que Maria não fez uma oração longa, não pediu nada, não expôs uma lista de necessidades. Ela apenas ouviu, porque há dias em que a presença vale mais do que palavras, em que o silêncio se torna uma prece, em que o estar fala mais alto do que o agir. E isso confronta profundamente o cristão moderno, acostumado a agendas, planos, metas, estratégias espirituais. Maria não tinha estratégia, tinha sede. E quando Jesus a defende, dizendo que ela escolheu a melhor parte, ele não está diminuindo o valor do serviço, está elevando o valor da escuta, da comunhão, está lembrando a todos nós que, mesmo quando o mundo todo grita por atenção, há um lugar secreto aos seus pés que ainda está disponível, mas poucos o escolhem. E é aqui que a pergunta queimar dentro da alma de quem está ouvindo: o que é que eu tenho priorizado? Onde está o meu coração quando tudo em volta exige pressa, produção e visibilidade? Será que eu ainda sei sentar? Ainda sei parar? Ainda consigo escutar? Talvez seja por isso que tantas pessoas, mesmo envolvidas com ministérios, mesmo comprometidas com causas nobres, ainda se sintam vazias por dentro. Não é falta de amor, é falta de pausa. Não é falta de fé, é falta de presença. A fé que sustenta é aquela que se alimenta no secreto, que não se impressiona com o movimento, mas se fortalece na intimidade. E esse tipo de fé é silenciosa, invisível aos olhos dos outros, mas irresistível aos olhos de Deus. Se essa palavra falou com você, comenta aqui embaixo com a frase: eu escolho o que é eterno. Essa declaração, além de fortalecer seu coração, pode alcançar outras pessoas que também estão precisando ouvir isso hoje. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Aqui, cada vídeo é um convite para mergulhar mais fundo na palavra e redescobrir seu lugar no coração de Deus.
e deixa também o seu like, ele ajuda muito a espalhar essa mensagem para quem mais precisa. Então, antes que essa mulher se tornasse símbolo de adoração, antes de seu perfume encher a casa, ela precisou aprender a se assentar, não para se esconder, não por submissão cega, mas porque, naquela posição, ela escutava. E isso é mais raro do que parece. Quantas de nós, nos dias em que tudo nos exige pressa, conseguimos escolher o lugar da escuta ao invés do corre-corre? Quantas vezes temos coragem de parar antes de agir, de ouvir antes de nos justificar, de simplesmente estar inteiras, vulneráveis, receptivas, aos pés de Jesus? Maria de Betânia ficou conhecida como a mulher do vaso, do nardo puro, da entrega extravagante. Mas antes de qualquer gesto público, ela viveu o silêncio da escuta profunda. E, talvez seja aí que começa a verdadeira revolução espiritual, porque naquele lar onde Marta servia com as mãos inquietas, Maria servia com o coração atento. Enquanto muitos esperavam que ela ajudasse na cozinha, ela escolheu se demorar na sala. Enquanto todos a pressionavam para agir, ela ousou apenas ouvir, e isso escandalizou. A mulher na Bíblia que parecia parada, estava, na verdade, sendo profundamente movida por dentro. Cada palavra que Jesus dizia se tornava raiz. Cada olhar, um chamado. Cada ensinamento, uma chave. E ali, enquanto muitos falavam de teologia, do Messias prometido, das promessas que um dia viriam, Maria estava diante da promessa encarnada. Ela não só acreditava no que ele dizia, ela absorvia, ela retinha, ela mergulhava fundo. E por isso, quando chegou o momento de agir, sua ação teve peso eterno. Talvez seja por isso que, quando Lázaro morre, Maria não corre. Ela não reage de imediato, como fez sua irmã. Ela espera. E quando, enfim, vai ao encontro de Jesus, suas palavras não são um protesto, mas um grito de dor misturado com fé. É como se o tempo que ela passou escutando tivesse moldado até a forma como ela sofre. Maria não fala muito, mas tudo o que diz tem profundidade. Ela não precisa de palco, porque já tem altar por dentro. Ela não precisa provar sua fé com discursos, porque a intimidade que construiu na escuta silenciosa agora aparece na forma como ela confia. E o mais belo é que Jesus responde à sua dor com lágrimas. Ele não prega, não dá sermão, ele chora com ela. Como quem diz, eu vi o quanto você me ouviu, agora sou eu que escuto o seu choro. Há algo poderoso nisso. Uma mulher que escuta Deus com tal profundidade acaba sendo escutada por ele com a mesma intensidade. Maria de Betânia é essa mulher da Bíblia que nos lembra. A fé mais transformadora pode nascer no silêncio. A entrega mais sincera pode acontecer longe dos holofotes. A adoração mais pura não precisa de palco, só de presença. E talvez o Espírito esteja nos chamando de volta para esse lugar. O lugar onde o silêncio se torna resposta. Onde a escuta se torna semente. Onde parar diante de Jesus não é perda de tempo, mas o início de tudo. Você consegue se imaginar ali? Sem pressa, sem distrações. Apenas aos pés dele, porque às vezes é justamente quando a gente para, que tudo começa a acontecer. E se você sente que essa palavra está mexendo com você, comenta aqui embaixo a frase, quero voltar a escutar. Escreve isso como um ato profético, como quem diz, Jesus, me ensina de novo a parar, a ouvir, a ser tua antes de fazer qualquer coisa por ti. Isso pode parecer simples, mas é uma das declarações mais profundas que podemos fazer hoje. E havia algo em Maria que ia além da sua sensibilidade, além da escuta. Um traço que não aparece logo de cara, mas que, quando emerge, revela toda a profundidade da sua entrega, a coragem de romper com o esperado. Sim, aquela mulher silenciosa, que parecia apenas contemplar, foi também aqui, em um momento crítico, ousou fazer o que ninguém teve coragem de fazer. Enquanto os discípulos ainda se confundiam com o que estava prestes a acontecer, enquanto o ambiente em torno de Jesus oscilava entre a tensão e a distração, ela entendeu, não com palavras, não por revelação direta, mas por percepção espiritual, aquela que só é possível quando o coração já foi moldado pela escuta e pela presença. E foi ali, no auge desse discernimento, que ela fez algo que atravessaria séculos. Entrou, discretamente, com um vaso de alabastro, quebrou, e ungiu os pés de Jesus com um perfume tão precioso que custava o equivalente ao salário de um ano inteiro. Não disse nada, só derramou, só chorou, só secou os pés dele com os próprios cabelos. Maria de Betânia se tornou, ali, a mulher na Bíblia que entendeu a urgência do momento antes que os outros percebessem. Ela não esperou aplauso, não pediu permissão, não explicou suas motivações, não justificou a ousadia. Ela, simplesmente amou com tudo o que tinha, rompeu com o convencional, rompeu com a lógica, rompeu com a ordem dos acontecimentos. E, no gesto mais íntimo e escandaloso ao mesmo tempo, entregou o melhor de si para o Deus que já havia lhe dado tudo. É impossível não sentir um nó na garganta ao imaginar a cena, o perfume se espalhando pela casa, o silêncio desconfortável dos presentes, o julgamento pairando no ar, e ela, ali, rendida, totalmente alheia às críticas, porque sim, sempre que alguém decide amar de verdade, vai enfrentar olhares tortos.
Sempre que uma mulher se entrega ao chamado de forma radical, vai escutar comentários maldosos, questionamentos, acusações. Maria não foi exceção. Os discípulos a julgaram. Judas, especificamente, a criticou com dureza, disfarçando sua cobiça com um discurso de preocupação social. Esse perfume podia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres, ele disse. Jesus, ele viu o que ninguém viu, e ele defendeu Maria. Isso, por si só, já é de cortar o fôlego, porque, em um mundo onde tantas mulheres são silenciadas, mal interpretadas ou ignoradas, ali estava o próprio Filho de Deus dizendo: deixem-na em paz. Ela fez o que pôde. Essas palavras têm eco. Elas ainda ressoam hoje, como um abrigo para todas as que já foram julgadas por amar demais, por se doar demais, por romper padrões em nome da fé. Maria, sem perceber, havia se tornado profeta. Sim, profeta, porque, ao ungir Jesus daquele modo, ela estava preparando seu corpo para a sepultura, algo que nenhum dos discípulos havia entendido. Ela antecipou o luto, ela reconheceu o sacrifício, ela discerniu a cruz antes que ela fosse levantada. E isso não foi apenas sensibilidade, foi fé, foi coragem, foi obediência silenciosa. Maria de Betânia nos ensina que há momentos em que a devoção precisa ser prática, visível, radical, que há momentos em que não basta apenas ouvir, é preciso agir, não como reação emocional, mas como resposta espiritual. Essa mulher na Bíblia não ficou esperando que alguém a conduzisse. Ela foi guiada pelo Espírito, e isso muda tudo, porque o Espírito Santo ainda guia mulheres assim hoje. Mulheres que sentem o cheiro da eternidade antes que os outros percebam. Mulheres que se movem quando ninguém mais entende. Mulheres que entregam seu melhor quando todos acham que é exagero. Mulheres que não fazem por reconhecimento, mas por revelação. E talvez você seja uma delas. Talvez você já tenha sentido esse impulso do céu, essa vontade de fazer algo incompreensível aos olhos humanos, mas totalmente coerente com o que Deus tem colocado no seu coração. Talvez você tenha até segurado esse vaso, mas hesitou em quebrá-lo. Talvez esteja esperando o momento certo, a permissão certa, a aprovação certa. E talvez, hoje, o Espírito esteja dizendo: é agora. Se essa palavra está queimando aí dentro, comenta aqui embaixo: eu também tenho um vaso. Porque às vezes, o que falta é essa coragem de romper, essa fé que não pede licença, esse amor que não mede consequências. Mas não pense que essa entrega foi feita por alguém isento de dores. Maria sabia o que era sofrer, sabia o que era ver um irmão definhar, sabia o que era clamar e, aparentemente, não ser ouvida. Antes de ungir Jesus, antes daquele gesto memorável, ela passou por uma das experiências mais devastadoras de sua vida, a morte de Lázaro. Porque às vezes idealizamos Maria de Betânia como essa figura quase etérea, contemplativa, espiritualizada, mística. Mas Maria chorou. Maria ficou confusa. Maria sentiu a ausência de Jesus. Ela enviou um recado, confiando que ele viria, mas ele demorou. 4 dias. 4 dias em que tudo desabou. E aqui, mais uma vez, essa mulher na Bíblia nos ensina sobre algo profundo. A dor que não endurece, mas aprofunda. A perda que não destrói, mas transforma. Maria não se revoltou, não perdeu a fé, mas também não escondeu sua dor. Quando Jesus chegou, ela se lançou aos pés dele mais uma vez. Mas dessa vez, não em adoração, e sim em lamento. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase é um misto de fé e frustração, de confiança e angústia, de adoração e questionamento. E Jesus não a censurou. Ele chorou com ela. Esse é um dos momentos mais humanos, e ao mesmo tempo, mais divinos da Bíblia. O Deus encarnado, diante do sofrimento de uma mulher que o amava, não prega, não repreende, não explica. Ele chora. E é ali, no meio do pranto, que algo sagrado acontece. Maria não desiste. Ela não se distancia, não se isola, não se fecha. Ela continua aos pés. Mesmo sem entender, ela continua. Mesmo de luto, ela continua. E talvez essa seja a maior lição até aqui. A verdadeira fé não é a que entende tudo, é a que permanece. Que permanece mesmo quando o milagre não vem na hora esperada. Que permanece mesmo quando Jesus parece atrasado. Que permanece mesmo com o corpo de Lázaro já no túmulo. Que permanece mesmo quando o coração está em pedaços. Essa mulher na Bíblia nos mostra que existe uma profundidade de relacionamento com Deus que só é alcançada quando decidimos não sair do lugar da entrega, mesmo na dor. Porque Maria não ficou esperando que tudo fizesse sentido. Ela não exigiu explicações. Ela não deixou que a decepção a afastasse de Jesus. Ela chorou, mas aos pés dele. Quantas de nós, ao viver perdas, não corremos para outros lugares, para distrações, para anestesias, para justificativas? Mas Maria correu para os pés do Mestre, e é nesse chão, molhado pelas lágrimas de quem crê mesmo chorando, que o impossível acontece. Maria viveu o luto, mas também viu o ressuscitado, porque quem escolhe permanecer, mesmo sem explicações, testemunha a glória. E isso diz tanto para você hoje.
Talvez você esteja em meio a um quarto dia, aquela fase em que tudo parece tarde demais. Aquela sensação de que o que você amava já foi enterrado, que o que você esperava já passou, que Jesus não chegou a tempo, mas ele está vindo, e ele sempre chega no tempo exato do céu. Talvez hoje você esteja, como Maria, ajoelhada, chorando, exausta, mas ainda assim, aos pés dele. E isso basta. Isso move o coração dele. Isso precede o milagre. Se essa palavra está falando com você, escreve aqui nos comentários. Eu continuo aos pés. Porque é esse o lugar, na alegria ou na dor, no silêncio ou na resposta, na espera ou no cumprimento. A fé de Maria é um convite, não saia desse chão. Agora sim, conseguimos entender a dimensão daquele gesto. Maria não ungiu Jesus apenas como um ato devocional. Ela ungiu como quem reconhece o Cordeiro, como quem percebe que o tempo estava se esgotando, como quem já não podia esperar. O que ela derramou não foi apenas perfume, foi discernimento, foi intuição espiritual, foi uma entrega nascida do sofrimento e por isso tão profunda, tão rara, tão incompreendida, porque é sempre assim. Quem tem discernimento espiritual geralmente incomoda. Aquela mulher, silenciosa, não pediu autorização, não se apresentou, não pediu explicações. Ela apenas entrou e fez o que o céu havia revelado ao seu coração, e essa espontaneidade escandalizou. Em um ambiente masculino, tenso, prestes a explodir em conflito, ela trouxe um gesto de beleza, afeto e reverência, e isso gerou ruído. Outros se incomodaram. Alguns, talvez, tenham se sentido expostos. Afinal, aquela mulher estava fazendo o que nenhum discípulo ousou fazer, preparar Jesus para o sepultamento, porque, enquanto muitos ainda sonhavam com tronos e vitórias, Maria já enxergava o Calvário. Ela não estava presa ao que queria de Jesus, ela estava entregue ao que ele era. E essa é a marca mais poderosa dessa mulher na Bíblia. Ela não segue Jesus pelo que ele pode dar, mas pelo que ele representa. Ela não veio buscar cura, já tinha visto o milagre. Não veio buscar consolo, já tinha recebido o abraço. Ela veio dar, veio devolver, veio adorar. E esse é o tipo de fé que toca o coração de Deus. Uma fé que não negocia, que não depende de recompensas, que não precisa ser aplaudida, que não precisa ser compreendida. Maria foi a única pessoa, em toda a narrativa da crucificação, que ungiu Jesus em vida, antecipando um ato que, depois da morte, nem mesmo as mulheres no domingo pela manhã conseguiriam realizar. Ela fez no tempo certo, ela entendeu o tempo, ela discerniu o céu. E quantas vezes perdemos momentos assim por estarmos distraídas? Quantas vezes deixamos passar o tempo da entrega, o tempo da resposta, o tempo da adoração? Essa mulher na Bíblia nos mostra que discernimento espiritual não é algo teórico, é uma escuta que se transforma em atitude, em coragem, em ação. Ela ouviu algo no espírito, percebeu um movimento, sentiu o fim se aproximando, e decidiu fazer algo enquanto ainda era tempo. E isso diz tanto sobre você. Será que Deus não tem te falado também? Será que você não está sentindo algo diferente no ar? Uma urgência? Um clamor? Uma direção sutil? Talvez esteja na hora de agir, de quebrar o vaso, mesmo que ninguém compreenda, mesmo que pareça irracional, mesmo que falem de você. O céu não se move pelas críticas, o céu se move pela entrega. E Jesus viu-o, sentiu o perfume, ouviu o silêncio, e disse algo que ecoa até hoje. Onde quer que este evangelho for pregado, será também contado o que ela fez. Ela não pediu reconhecimento, mas recebeu. Ela não falou, mas foi lembrada. Ela não se justificou, mas foi honrada. Maria de Betânia entrou muda e saiu eterna, porque quem se entrega por amor, permanece. É curioso como, ao longo de toda a caminhada de Jesus, tantos nomes masculinos foram registrados, mas foi o nome de uma mulher silenciosa, que ele prometeu que seria lembrado eternamente. E não por um milagre, não por uma profecia, nem por uma grande façanha pública, mas por um gesto de amor. Um gesto que, aos olhos dos outros, poderia parecer desperdício, um exagero, um rompante emocional. Mas aos olhos de Jesus, foi a unção perfeita, no tempo exato, com o perfume da eternidade. O frasco que ela quebrou naquele jantar não representava apenas um ato de generosidade. Era, na verdade, a manifestação de um coração que já havia sido quebrado e reconstruído na presença dele. E é isso que torna Maria tão única entre as mulheres na Bíblia, porque enquanto muitos ainda viam Jesus com filtros terrenos, como mestre, como líder, como possível libertador político, ela o via como sacrifício, como cordeiro que já estava sendo levado ao matadouro. Quantas vezes nós mesmas ainda olhamos para Jesus esperando que ele apenas resolva a nossa dor, que nos tire da angústia, mas Maria nos mostra um caminho mais profundo. Ela nos convida a amar não apenas o que Jesus pode fazer por nós, mas a nos render ao que ele significa, ao que ele já fez, ao que ele é. Porque esse tipo de amor nos tira do centro, nos leva a abrir mão do controle, a quebrar os frascos do orgulho, da aparência, da reputação, a nos ajoelharmos, mesmo sabendo que talvez seremos mal interpretadas.
a tocá-lo, mesmo quando dizem que não deveríamos, a nos aproximarmos, mesmo quando nos empurram para longe. Maria estava acostumada a estar aos pés de Jesus, e naquele jantar, mais uma vez, ela se posiciona no lugar que conhecia, abaixo, em adoração, em humildade, e o céu se moveu naquele instante. O gesto simples de uma mulher invisibilizada virou o símbolo de uma verdade eterna. O que fazemos em secreto, por amor, é lembrado diante do trono. Jesus não apenas a defende, ele a eterniza. Enquanto o nome de Judas seria lembrado por traição, o de Maria seria lembrado por adoração. E essa comparação não é por acaso. Enquanto Judas negociava o valor de Jesus, Maria derramava tudo. E quantas vezes somos confrontadas com essa mesma escolha? Controlar ou se entregar? Esperar o reconhecimento ou simplesmente amar? Maria de Betânia nos mostra que quem ama de verdade, não calcula, se entrega, sem garantias, sem retorno, sem plateia. Ela amou Jesus como ele merecia ser amado. E, por isso, foi marcada com uma promessa que atravessaria séculos. A mulher que foi criticada em um jantar, se tornou honrada em cada púlpito, em cada geração, em cada lugar onde o evangelho for anunciado. Porque quando o amor é real, ele deixa rastros. E talvez seja esse o chamado para nós hoje. Será que temos amado Jesus com essa liberdade? Será que temos ousado romper com o que é esperado, para simplesmente fazer o que é eterno? Será que estamos dispostas a sermos mal interpretadas pelos homens, mas vistas por Deus? Se sim, o próximo passo pode te surpreender. Porque ainda há um detalhe, um último movimento que revela por que Maria de Betânia foi tão profundamente tocada por Deus. Há momentos em que o coração de uma mulher toca o céu de uma forma que os olhos humanos não conseguem entender. Enquanto todos ao redor viam apenas um jantar, uma mulher, um perfume, Jesus viu uma preparação. Maria de Betânia ungiu o corpo de Jesus antes da cruz, antes da coroa de espinhos, antes dos chicotes, antes dos cravos. Ela ungiu o corpo que seria moído, como quem já chorava o luto antecipado de um amor profundo. Ela enxergou o que ninguém mais quis ver, que o caminho da salvação passava pela dor. Quantas vezes tentamos seguir a Cristo apenas até onde não dói, até onde não mancha a reputação, não quebra os planos, não abala nossas estruturas? Mas Maria foi até o fim, não apenas com palavras, mas com ações. Ela entregou o que tinha de mais precioso como quem diz, eu sei quem tu és, e sei o que te espera. Essa percepção não veio do intelecto, não veio da lógica, nem mesmo da teologia, veio da intimidade, da permanência. Maria tinha aprendido algo aos pés de Jesus que nem Pedro, nem Tiago, nem João conseguiam captar. Quem ama de verdade reconhece a dor antes dela chegar. Ela não pediu nada, não fez um discurso, não se defendeu, apenas ungiu. E, com isso, marcou a história. Jesus não disse que ela seria lembrada por seu conhecimento, por seus milagres, ou por seu ativismo. Ele disse, em todo lugar onde este evangelho for pregado, será também contado o que ela fez, para a memória sua. O gesto de Maria se tornou profecia. E isso carrega uma verdade profunda para nós, mulheres de fé. Às vezes, as ações que o mundo ignora são as que mais tocam o coração de Deus. A renúncia escondida, o cuidado com o que ninguém vê, o perfume derramado no quarto fechado. É possível que você esteja vivendo um tempo em que tudo que você tem são frascos de dor, de memórias, de esperança, e nem sabe mais se vale. Mas Maria nos mostra que a unção precede a ressurreição. Ela preparou Jesus para a morte, sem saber que estava, na verdade, participando do plano da vida eterna. E talvez seja esse o chamado para nós hoje: sermos mulheres que tocam o invisível, que reconhecem a glória mesmo quando ela vem disfarçada de luto. Porque quem aprende a ungir o que está morrendo, também estará lá quando o túmulo estiver vazio. E é aí que a história de Maria ganha uma dimensão ainda mais. Porque essa mulher que quebrou um frasco, também ajudou a quebrar o ciclo de esquecimento. Ela não foi só tocada por Deus. Ela tocou o cordeiro antes do sacrifício, e o céu jamais esqueceu. Mas há ainda algo que precisamos observar. Algo que revela o quanto o céu se move quando uma mulher se entrega por inteiro. Você já pensou no que é capaz de fazer o céu se mover? Nem sempre é um milagre público, nem sempre é um sermão poderoso, nem sempre é uma multidão reunida. Às vezes, o que move o céu é o som de um frasco sendo quebrado em secreto. Maria de Betânia não se preocupou em ser aplaudida, nem em ser compreendida. Ela não se posicionou como teóloga, nem como profetisa, nem como discípula com título. Mas ela foi vista por aquele que importa. E a resposta de Jesus foi instantânea: deixem-na em paz. Essa frase tem um peso tremendo. É como se o próprio Filho de Deus estivesse dizendo: vocês não precisam entender, mas eu entendo. Quantas vezes somos julgadas por nossas escolhas de fé? Pelas renúncias que ninguém vê? Pela entrega que muitos não compreendem? Maria ouviu murmúrios, desprezo, gente dizendo: que desperdício. Quando o mundo chama de desperdício, o céu chama de adoração. Quando o mundo chama de loucura, o céu chama de fé.
Quando o mundo não entende, o céu registra. O ato de Maria foi tão significativo que Jesus decretou: onde o evangelho for pregado, será contado o que ela fez. Ela não escreveu cartas como Paulo, não abriu o mar como Moisés, não liderou o povo como Davi, mas ela fez algo que tocou diretamente o coração do Redentor. Ela preparou o corpo de Jesus. E, com isso, Deus a colocou nas páginas da eternidade. É como se o céu dissesse: eu vi. Essa é a resposta que tantas de nós precisamos ouvir. Quando você ora em silêncio, Ele vê. Quando você abre mão de algo por amor a Ele, Ele vê. Quando você escolhe o que é eterno, mesmo quando tudo em você clama pelo agora, Ele vê. A unção de Maria se tornou símbolo de uma fé que não precisa de palco, de uma entrega que não precisa de plateia, de um amor que não precisa ser entendido, apenas vivido. E talvez hoje o Espírito Santo esteja sussurrando ao seu coração a mesma frase que Jesus disse naquele jantar: deixem-na. Ela fez o que pôde. Às vezes, tudo que você tem a oferecer parece pequeno, mas, diante de Deus, é precioso, porque o céu não mede com a régua do mundo, o céu mede pelo coração. E, quando esse coração escolhe o eterno, ele se torna a morada da glória. Mas há algo ainda mais profundo que Maria nos ensina, algo que fala diretamente com as mulheres que se sentem sempre cobradas a fazer, servir, produzir. Maria não curou enfermos, não pregou para multidões, não confrontou autoridades. Ela não aparece entre as discípulas que seguiam Jesus pelas estradas, nem entre as que foram ao túmulo naquele domingo de manhã. E, ainda assim, sua história foi imortalizada, porque o chamado dela não era público, era profundo. Era um chamado para estar, para ouvir. Um mundo que nos exige performance constante, Maria nos lembra que há um chamado silencioso e eterno para simplesmente estarmos com Jesus. Quantas mulheres se sentem pressionadas a provar seu valor o tempo todo, a fazer mais, a dar conta, a não parar? Ela nos diz: você pode parar, você pode deixar os pratos para depois, você pode descansar aos pés dele. Ela nos convida a um lugar onde as vozes da cobrança se calam, e só a voz de Jesus permanece. O gesto dela foi profético, mas também foi profundamente feminino. Ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Um gesto íntimo. E talvez isso explique por que ela pôde fazer o que outros não fizeram. Ela conhecia a presença. Ela reconhecia o tempo. Ela sentia o momento. E por isso, se adiantou ao que ninguém mais viu. Ela ungiu Jesus antes da cruz, antes da dor, antes do sangue, antes da coroa de espinhos. Antes de tudo desmoronar, ela escolheu adorá-lo. Esse é o chamado silencioso que ecoa até hoje para cada mulher que ama a Deus. Adore antes da resposta. Sirva antes do reconhecimento. Derrame-se antes que tudo faça sentido. Escolha o que é eterno, mesmo quando o presente grita por atenção. Maria não fez barulho, mas sua entrega ecoa até hoje. Porque quando você escolhe estar com Jesus, quando você escolhe o que é eterno, o mundo pode até esquecer, mas o céu nunca esquece. O céu escreve, e, no coração de Deus, está registrado: ela fez o que pôde. E você? Se esse vídeo falou com você, volte a ele quando precisar se lembrar do que realmente importa. Compartilhe com outra mulher que está cansada de tentar dar conta de tudo. Escreva nos comentários: eu escolho o que é eterno, porque o céu ainda está atento às mulheres que escolhem o invisível. E talvez você seja uma delas. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem tocou algo profundo em você. Talvez você nem saiba explicar o que sentiu, mas sabe que não foi à toa. Então, não vá embora sem se inscrever no canal. Aqui, cada vídeo é um encontro com a palavra viva e com aquilo que Deus ainda quer falar ao seu coração. Curta esse vídeo agora mesmo, porque isso mostra pra gente que esse tipo de conteúdo precisa continuar sendo compartilhado com outras mulheres que também estão precisando parar tudo e simplesmente ouvir a voz dele. E se quiser continuar mergulhando nessa jornada com Deus através das mulheres da Bíblia, o próximo vídeo já está na tela. Clica agora e deixe ele te encontrar mais uma vez, porque o céu ainda está escrevendo histórias através de mulheres que escolhem a presença dele. Até o próximo vídeo!